Ei, Fotolovers, tudo bom com vocês? O meu nome é Renata Tavares, eu sou do canal Câmera Glitter e hoje eu vim tratar um assunto bem bacana para quem está começando na profissão da fotografia, que é a composição de cenários. Então eu vou dividir com vocês como eu monto os meus cenários, cores, objetos e como eu faço toda essa composição. Tem muito assunto bacana para a gente tratar. Bora lá? Então hoje eu vou dividir com vocês como eu montei um cenário de doce para o Dia das Crianças. E a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai trabalhar com público infantil é qual público eu vou atender, qual faixa etária eu vou atender. Eu vou atender de 0 a 1 ano, de 2 a 3 anos, de 3 a 4 anos ou de 4 em diante. Porque aí você se organiza com relação ao figurino, com relação ao tamanho das fantasias que você vai trabalhar. Porque de repente é custo inicialmente você trabalhar com todos os tamanhos, então segmentar nessa hora ajuda. A segunda coisa que você precisa pensar é no fundo, quando você está compondo um cenário. Esse fundo vai ser um fundo com elementos, estampado, contando uma história, ou vai ser um fundo liso? Você precisa pensar nisso. E quando você escolhe o seu público, você sabe em que altura você vai trabalhar esses elementos, em que altura vai ficar seu fundo, para os elementos da frente você conseguir ir posicionando de maneira que fique proporcional. Uma ferramenta muito utilizada na pintura e na fotografia é o círculo cromático, que consiste nas 12 principais cores para que você consiga fazer uma composição harmônica. E são subdivididas em cores quentes, que são as cores avermelhadas, amareladas e alaranjadas, e as cores frias, que são as cores azuladas e esverdeadas. As cores quentes, elas transmitem o ar de alegria, de calor, de energia, e as cores frias, elas transmitem mais seriedade, mais tranquilidade. Aí basta você escolher qual mensagem você quer passar na sua fotografia. Agora eu vou dividir com vocês 4 harmonias de cores que você pode usar dentro da sua fotografia. A primeira harmonia de cor que eu vou sugerir é a monocromia, que consiste em você pegar vários tons de uma mesma cor para compor o cenário, como seguem os exemplos aí. A segunda opção é você usar as análogas, que consiste naquelas cores que ficam no círculo cromático, uma do lado da outra. Uma boa opção é você usar até 3 cores, como no exemplo a seguir. A terceira opção são as cores complementares. São as cores que ficam do lado oposto do círculo cromático, como você confere no exemplo a seguir. A quarta opção são as cores complementares divididas, que consiste em você escolher, ao invés de você escolher uma cor que está diretamente do lado oposto do círculo cromático, você vai escolher as duas cores adjacentes, as que ficam ao lado da cor oposta, para compor o seu cenário também dá super certo, dá um super contraste. Confere aí no resultado. A
quarta coisa que você precisa pensar na hora de compor o seu cenário é com relação aos objetos que vão compor, porque eles precisam dar uma profundidade a esse cenário, uma sensação de volume, então eles precisam estar em alturas diferentes. É claro, você já pensou na altura que essa criança que você quer trabalhar, nesse público-alvo, tem, e aí você vai montar o cenário de acordo com essa criança, para não parecer que o cenário é bem menor e essa criança é bem maior, de forma que fique desproporcional. A quinta coisa que você precisa pensar é na cor do figurino. Qual o tipo de roupinha que essa criança vai usar, se é uma roupa ou se é uma fantasia, e qual a cor, porque ela precisa dialogar com o fundo e também com o cenário, com os objetos cênicos que você escolheu. Então, de forma que fique harmônico. Outra coisa que você tem que pensar é no tamanho desse figurino. De acordo com o público que você escolheu, você precisa providenciar essa roupa, essa fantasia, de acordo com essas faixas etárias, para que você consiga atender dentro do seu público-alvo. A sexta coisa que você precisa pensar é em qual iluminação você vai utilizar para fazer essas fotos. A tocha, o flash, a luz contínua ou a luz natural. Você precisa montar o cenário, testar e ver qual desses resultados chega até as suas expectativas, qual resultado melhor lhe agrada. Só no teste que você vai poder segmentar qual luz você vai utilizar, qual tipo de trabalho, qual linha de trabalho que você quer seguir, porque cada luz dá um resultado diferente na fotografia. Então, só testando para você saber qual resultado melhor lhe agrada. A dica número 7 é você ter um objeto de interação em cena. Algo dentro do cenário que a criança consiga brincar, manipular, e é nesse momento em que ela vai estar brincando espontaneamente que a gente vai conseguir as melhores fotos, os melhores sorrisos, porque vão ser espontâneos, ela vai estar agindo naturalmente e a gente vai usar o lúdico para conseguir esses sorrisos espontâneos, essas expressões bacanas, quando elas estiverem brincando com os objetos de interação, que são, nesse caso aqui, no nosso cenário, a gente escolheu 2 sorvetes. Agora que eu abordei os pontos mais importantes de composição de cenário, quais os elementos mais relevantes, vamos montar isso no croquis? Você não precisa ser designer, você só precisa entender onde cada coisa, cada objeto vai ficar em cena. Bora lá? É na hora do croquis que o nosso projeto começa a tomar forma, que você começa a visualizar o cenário pronto. E através dessa projeção você consegue também orçar quanto vai ficar esse cenário. Porque mesmo que você confeccione os objetos cênicos, você vai precisar comprar a matéria-prima e isso é custo. Então você vai saber se esse cenário vai valer o investimento ou não vai valer o investimento. Aqui um croquis simples, de fácil visualização, mas para a gente entender onde cada coisa vai ficar no espaço que a gente determinou. Aqui no croquis, o que você tem que pensar? Primeiro, a gente fez um fundo, tá vendo? A gente fez um retângulo e puxou como se fosse umas paredes para as laterais, ó. Primeiro a gente determinou esse espaço. O meu tecido tem 1,60 de altura, então vai de largura. Eu vou virar o tecido e vai ser a minha altura. E eu comprei um tecido de 2 metros de comprimento. Ele na lateral ele vai ter 2 metros. Então meu fundo vai ter 2 por 1,60, ok? Então a gente escolheu um fundo branco liso. Aqui a gente vai posicionar 2 nuvens de EVA. Qual altura essas nuvens vão ficar? Primeiro você tem que pensar qual a altura da criança que você vai trabalhar. Uma criança de 2 anos tem em torno de 86 centímetros. Então, ela em pé, ela vai ter em torno de 86 centímetros, podendo ter um pouco mais ou um pouco menos. E ela sentada, ela vai ter em torno de 43 centímetros. Essa nuvem ficando numa altura de 60 centímetros, eu já vou conseguir abranger a criança tanto em pé quanto sentada. Tá? Para o meu fundo ficar completo. Quais as alturas dos objetos? Lembra que a gente falou sobre volume, sobre profundidade? E esses objetos vão ter que ter em torno de 50 centímetros de altura, 40 centímetros de altura, banquinhos menores fazendo um volume, dando uma profundidade para o meu cenário. Tá? E a criança com figurino combinando com fundo, combinando com os objetos cênicos para ficar uma composição harmônica. Então aí eu começo a visualizar como é que o meu cenário vai ficar.
Então, outra coisa importante é você não sobrepor muito no centro, porque é onde a criança vai ficar localizada. Então, você não precisa colocar muitos objetos nesse centro onde a criança vai ficar, atrás dela, né? Você pode deixar um espacinho vazio, até para ela conseguir chegar um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente. Tá bom? Essas alturas que eu tô passando, elas são um ponto de partida. Se você vê que a sua criança é mais baixa, você não vai colocar a nuvem em 60 centímetros, você vai colocar em 40, você vai colocar em 50, você vai adaptar isso. O importante é você ter um ponto de partida para você começar a montar o seu cenário. Além da cor do fundo, você tem que ver qual vai ser a cor do chão que você vai utilizar. Esse tecido ele vai ficar só na altura do fundo ou ele vai se estender para o chão? Qual a cor que você vai utilizar no chão? Você vai usar um piso laminado ou um tecido e por cima você vai jogar uma placa de cristal? Aí você vai ter que ver o que fica melhor dentro do cenário que você está propondo. Tá bom? Aqui a gente vai usar um fundo branco e usar um tecido branco, um voal branco também no chão. Outra coisa que você já pode definir no seu croquis, bom, qual luz você vai utilizar? Vai ser uma luz contínua, vai ser um flash, vai ser uma tocha? Definir qual vai ser a luz. No nosso caso, a gente usa tocha de estúdio. Então, a gente vai posicionar uma luz central. É isso que eu quero? Uma luz central, dando mais sombra no fundo, dando mais sombra nos objetos, ou duas luzes laterais. Então aqui a gente já desenha a luz lateral para saber que eu preciso de duas luzes na hora que eu for fotografar esse cenário. Tá? Então o esquema vai estar todo prontinho, o croquis vai estar todo prontinho, de forma que você vai conseguir orçar quanto vai sair cada objeto, como eu tenho que organizar. Trabalha com planejamento, a gente trabalha muito com calendário, né? O Dia das Mães é em maio. Vamos supor que a gente vai montar um cenário para o Dia das Mães. No nosso caso, a gente montou para o Dia das Crianças, que é em outubro. Então, quanto tempo antes a gente precisa fazer esse planejamento para em outubro tá tudo pronto, né? Então, é uma forma realmente de se planejar e o croquis ajuda muito nessa hora. Então, aqui o nosso croquis pronto. E aqui a gente pode fazer até um checklist de tudo que a gente vai precisar. Feltro, tecido, enchimento acrílico, cola quente e as coisas que a gente vai precisar no caso de a gente confeccionar. E se a gente for comprar, a gente vai anotar bancos, nuvem, objeto isso, objeto aquilo, de forma que você vai conseguir orçar esses objetos e ter um planejamento também financeiro do seu cenário, tá bom? Então, pessoal, gostaram da dica? Das dicas de composição de cenário, de como é que você vai fazer o croquis, a iluminação, o figurino, fundo. Espero ter ajudado vocês nessa iniciação na carreira fotográfica. Esse vídeo ele faz parte de uma série de 3 vídeos. O primeiro a gente vai montar toda essa composição. O segundo a gente vai montar o cenário, eu vou mostrar como é que eu faço essa montagem do cenário. E o terceiro a gente vai para a prática, a gente vai fazer foto das crianças dentro do cenário e mostrar o resultado para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e não percam o próximo vídeo. Beijo!